Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa série A Revelação Cósmica Completa, onde vamos abrir tudo o que acontece no Sistema Solar, no espaço, em diante, com o meu comentário, com a minha perspectiva do mundo maior, da espiritualidade, da ciência e dos delatores dos programas espaciais secretos. Bom, nós vamos ver desde os programas espaciais secretos, a industrialização do Sistema Solar, as raças existentes no cosmos, na nossa dimensão física e também na frequência extrafísica, experimentos genéticos sendo realizados com a humanidade já há milhares de anos por inúmeras raças, as quais vamos conhecer aqui. Vamos conhecer o LOC, Comando Lunar de Operações, Lunar Operation Command. Vamos conhecer o lado oculto da Lua, a civilização de Marte, a civilização do interior da Terra, os Guardiões Solares, o Grupo Corporativo Interplanetário, a Federação Cósmica, a Federação Galáctica, a Fraternidade Branca, a Frota Escura, os Aviários Azuis, as esferas gigantes que existem no nosso Sistema Solar, não são os planetas, são formadas pelos aviários, e o evento solar, dentre muito mais. Te convido a virmos juntos nesta série para ver a revelação cósmica para todos, para ti. Vai ver o universo de uma forma nunca vista, tudo vai se abrir aos teus olhos e às tuas percepções ao longo destes episódios aqui nos domingos, que serão muitos episódios, muitas e muitas horas passaremos juntos, abrindo e revelando o universo na nossa série Revelação Cósmica, que está de volta, agora na versão completa, tintim por tintim. Nós vamos acompanhar juntos a delação de Corey Goode, que participou do programa 20 anos e volta, que nós vamos conhecer agora, porque envolve a manipulação do tempo e muitas coisas que a humanidade não faz ideia que existe, e talvez leve centenas de anos para que o mainstream perceba esta realidade, ao qual são manipulados para não acreditar. Então a gente vai ver tudo isso e outras civilizações que já passaram por isso, as que nos apoiam, as que não nos apoiam, e com sempre a ótica do bem, do amor, que é a verdade absoluta do universo. Te convido para irmos juntos nessa jornada épica e única e universal da realidade ao nosso redor. Corey Goode é um delator do programa espacial secreto americano. Ele e muitas outras pessoas trouxeram seus relatos e a gente vai ler e comentar estes relatos aqui juntos. Esta é uma série de documentário A Revelação Cósmica. Nós vamos estudar juntos, certo? Todas estas informações juntos. O Corey Goode foi entrevistado pelo David Wilcock, né? Do canal Gaia AM, que vocês devem conhecer. E a gente, então, vai... Já que não está disponível mais para o público assistir essas delações, a gente vai estudá-las aqui, lendo elas, o que um disse e o que o outro disse, e vamos conversando sobre tudo. E claro, a primeira de hoje é os 22 programas genéticos a serem feitos aqui na Terra. E eu espero que todos vocês acompanhem esta série, porque vai ser uma abertura de mente nunca vista na vida de todos vocês, eu tenho certeza. Se gostar, por favor, deixe o seu like e compartilhe este vídeo, bem como se inscreva aqui neste canal. Espero ter as tuas companhias aqui nos domingos, porque será uma companhia muito aprazível, tenho certeza, de grande expansão consciencial para todos nós. Bom, vamos começar. Estará aqui do lado a imagem de quem está falando no momento, as imagens das raças que eles estão falando, das coisas que estão sendo ditas, para que seja mais fácil de se elucidar, certo? Esse primeiro episódio começa com David Wilcock, né? E ele diz que vai entrevistar alguém excepcional. Corey Goode, 45 anos, né? Originalmente do Texas. Você ainda mora no Texas. E o que ele faz aqui? Foi mostrar-se como informante e dividir mais informações aqui conosco, né? Sobre o que acontece por trás dos programas secretos do governo militar e os militares no desenvolvimento e industrialização do Sistema Solar. Sim, porque a gente pensa que eles mal conseguem chegar na Lua, quando a realidade é que lá já existe um comando de operações lunares, já existem milhões de habitantes físicos humanos em Marte. A gente vai ver tudo nessa série.
E já existe uma infraestrutura gigantesca no sistema solar e além, que ainda não nos é revelado, mas faz parte do plano da revelação, que também veremos nesta série. E a história é notável. Entrevistei muitos informantes, disse o David, por muitos anos, classificados até 35 níveis acima do presidente dos Estados Unidos. Veja, sim, existem 35 níveis acima do presidente dos Estados Unidos de classificação, ou seja, de segredos. Ele manteve 90% dessa informação do público, porque pessoas poderiam morrer, os próprios delatores. E ele não quis soltar estas coisas. Mas depois me impediram de descobrir que era mesmo de dentro. Corey veio e não só sabia os 90%, mas tinha outras peças do quebra-cabeça que eu buscava. Sabia que as pessoas não contavam essas coisas. E tudo se juntou. Corey, seja muito bem-vindo, obrigado por vir. Ou seja, o David O. Cook, ele tinha já um panorama com diversos delatores que ele já angariou ao longo da vida de investigação desta área. E ah, ele não revelou, mas o Corey Goode veio e falou não só tudo aquilo que ele já sabia, mas as peças do quebra-cabeça que faltavam. E nessa série, nenhum quebra-cabeça ficará desmontado. Obrigado, disse Corey, chegando aqui na nossa série. Continuou o David, né? Vai tão além que pessoas acharão difícil aceitar, especialmente se não tiverem conhecimento prévio. Então, em vez de tentar pegá-los pela mão e levá-los lentamente, vamos já mergulhar de cabeça. E se você puder nos ajudar, né, puder nos dar uma visão geral do seu envolvimento com esse programa espacial, em geral, durante a sua vida, né? Corey Goode disse sim, para mim, começou aos 6 anos de idade, quando eu fui levado ao que é conhecido como MILAB. Alguns chamavam de MILAB, né? Eu era identificado como o intuitivo empático. O que isso significa? Corey Goode disse: intuitivo. Você tem uma grande intuição das coisas que possivelmente ocorrerão. Então ele já foi procurado por causa disso. Como habilidades de premonição? Sim, estas mesmo. E empático significa que tem uma forte conexão emocional com outros ao redor. Sente o que eles sentem e se conecta com eles emocionalmente. Era uma série de habilidades que era desejada. E eu fui treinado, e isso foi aprimorado, e foi aprimorado até o ponto em que eu tinha 12 ou 13 anos. Eu realmente, das pessoas com quem eu treinava, fomos levados a um programa para. Éramos o que chamávamos de um suporte IE, da Delegação da Terra. A gente vai entender tudo isso. Em uma super federação. E essa era uma federação com grande quantidade de federações extraterrestres que se encontravam para discutir o grande experimento. Então, já com 12, 13 anos, porque ele foi pego aos 6 anos, ele vai explicar tudo para nós. Ele foi pego aos 6 anos, foi levado, e com cerca de 12 ou 13 anos, ele já estava lá fazendo parte de uma delegação de seres extraterrestres, desenvolvendo as habilidades de premonição, que aqui para nós é coisa de filme, de Hollywood, é óbvio. Hollywood é uma indústria de propaganda. Propaganda do que quer que a humanidade acredite e pense. Qual experimento? Perguntou David, né? O que os alienígenas faziam? Corgood disse que havia um grupo de 40 alienígenas que pareciam humanos e praticamente sempre estavam presentes. E até 60 deles, que em outras vezes estavam presentes. Havia 22 programas genéticos acontecendo. O que é um programa genético? É a mistura da genética deles e a manipulação da nossa genética. Isso estava acontecendo? Sim, está acontecendo agora mesmo. A gente já falou aqui sobre a hibridização da raça humana que querem fazer, né? Foi um dos vídeos aqui do canal. E os representantes da Terra estavam tentando conseguir tornar-se parte disso por muito tempo. E eles finalmente conseguiram um lugar e, como intuitivos e empáticos, enquanto nós sentávamos lá, não sabíamos o que aconteceria, porque muito do que estava acontecendo era em uma língua alienígena antiga, de um único tom e que não entendíamos. E um tanto do que acontecia telepaticamente. Então, estávamos sentados lá e nos deram um aparelho que era um tablet de vidro, que parece um iPad que tinha.
Basicamente, acesso à base de dados alienígena ele tinha. E mandavam que mantivéssemos nossas mentes ocupadas olhando para todo esse material. Isso também nos ajudava com a nossa habilidade empática intuitiva para detectar perigo ou mentira. E que tipo de coisa você conseguiu ver nestes tablets? Queriam que víssemos informações sobre esses 22 experimentos genéticos que estavam ocorrendo. Mas tínhamos acesso a todo tipo de informação. E, dependendo de cada um de nós, cada um tinha o seu interesse. Víamos todo tipo de informação. E eu vi tanta informação, é como reviver o tempo da faculdade. Já fez alguma pergunta sem resposta, em que só se dizia, eu não sei? Pode dizer, não, não. Quer dizer, basicamente lhe davam as informações que estavam disponíveis. Você se deparava com coisas para a qual a delegação humana, sabe, o nosso grupo não tinha acesso. Mas quase toda a informação estava aberta a nós. David, como era a tela? Parecia com um iPad ou qualquer coisa? Não. Parecia quase como um pedaço de acrílico. Não surpreendia se o visse. Não se surpreenderia se o visse, né? Se eles jogassem pela janela e você achasse num campo, você pegaria e não saberia que era algo especial. Você pegaria na mão e teria que ativá-lo com um componente mental. Então abriria na língua que você fala. Olha a tecnologia que nós estamos falando. A informação você acessa a base de dados através da sua mente e mostra o que você queira. Mostraria textos, fotos, vídeos, e os vídeos e fotos eram holográficos, de uma forma que saíam um pouco da tela. Sabe, não saía totalmente da tela como as pessoas associam a um holograma, mas tinha uma profundidade 3D que dava um tipo de visão holográfica. Como é que seria essa tecnologia? Será que essa tecnologia mostra a mente, em que a mente está reproduzindo a informação que tem no subconsciente, como a gente trabalha aqui no canal com as plataformas oniscientes, as plataformas radiônicas, de radiestesia e radiônica? Ou será que eles estão conectados a um servidor cósmico também, né? Mas que possui essas informações para dispor ali? Bom, a gente vai descobrir ao longo dessa série. E o David, e você podia ver sua mão embaixo do vidro? Não. Então escurecia primeiro? Sim. E ficava totalmente opaco, ou preto, ou algo assim, antes de produzir imagens ou texto. E o David, e eles tinham buffers ou firewall, né? Se faz certas perguntas, ele não autoriza? O Argude disse, bem, como eu disse, muito raramente aparecia uma tela que era toda azul. Oh, ainda era a tela azul que dava. Ou algo assim que mostrava que você não conseguiria acessar. Mas basicamente tudo estava aberto. E tínhamos os mesmos aparelhos na aeronave de pesquisas que nos dava acesso à nossa própria base de dados. É uma categoria comum no programa espacial? O Argude disse sim, eles têm telas muito maiores que usam para conferências e demonstrações. O David então pergunta: bom, obviamente tu já achou muita informação nos tablets. Houve alguma delas que chamou sua atenção como sendo muito significante, que o chocou de verdade? Mesmo com o que já sabia? Corrigan disse: foi muito interessante que havia. A informação foi apresentada quase como se na analogia da faculdade. Haviam 22 trabalhos finais competindo um com os outros. E cada um desses programas de experimentação genética apresentavam suas informações desse modo. Competiam um com os outros, eles não estavam trabalhando juntos em cooperação. E o David, e envolvia os alienígenas que pareciam humanos? Sim, disse o Corey. Unindo o DNA deles ao nosso? Essas coisas? E o Corey disse sim, e manipulando o nosso DNA. Havia também um componente espiritual. Estavam envolvidos com uma parte do experimento. Não faziam apenas experimentos conosco. Também são parte de um grande experimento. Eles tinham meta? Por que faziam isso? Por que se importa, né? Por que se importaram? Isso eu não sei. Não sei se estão fazendo isso só porque podem, se estão tentando criar algum tipo de ser supremo, por que eles tentariam criar, misturar ou melhorar a genética deles e então nos manipular? E a nossa civilização para nos manter submissos? Isso é uma entrevista, né, do David com
o delator, perguntando para ele tudo que ele viveu no período que ele passou nessas infraestruturas no sistema solar, tendo convívio com todas essas raças. E David, há quanto tempo você acha que esse programa vem acontecendo? E agora ele está se falando desse programa genético neste momento, né? E Corey Goode disse que os 22 programas diferentes vêm acontecendo a períodos de tempos diferentes. Mas a manipulação genética do que somos vem ocorrendo há pelo menos 250 mil anos. Mas esses programas, eles variam em duração, sabe? De 5.000 até... Todos têm espaço de tempos diferentes. E o David então pergunta, isso não parece algo que o serviço secreto ou o governo iria fazer, né? Podemos impedi-los? Ford disse, eu acho que não, sabe? Isso é algo que faz muito pouco tempo que conseguimos importar e implorar por um lugar à mesa deles para ser parte da discussão. Então veja só, né? E o entrevistador, então esses seriam alienígenas com intenções negativas? Ou mais neutras e não muito tipo benevolente? E Cord diz que depende do ponto de vista. É tudo questão de... é perspectiva. E a gente vai ver nessa série o interessante ponto de vista do Corey Goode sobre o que é bem e o que é mal, o que é ruim e o que é bom, e o que são boas intenções ou más intenções. Tenho certeza que a visão dele, não só dele, mas das raças extraterrestres, é totalmente diferente da visão de certo e errado dos encarnados, com total desconhecimento da continuidade da vida, da inexistência da morte, das leis de atração e da justiça cósmica. Então, é difícil dizer se esse grupo é positivo e tal grupo é negativo, pensando em todos os grupos, porque eles veem o que estão fazendo como algo positivo, né? E se tu fosse ver, o próprio Adolf fazia o que fazia pensando que era algo positivo. Mas isso é algo pra gente refletir além aqui na nossa série, lá nos próximos episódios. E o David perguntou, você mencionou em seu website algo chamado CLO. Pode contar o que é? Só que esse CLO foi traduzido do português, né? O correto é o LOC, né? Porque o CLO é Comando Lunar de Operações. Em inglês, que é a língua original, né? É o LOC, Lunar Command Operation, né? E o Corey diz que é o Comando Lunar de Operações. É um local na parte de trás da Lua, que é como um local diplomático, neutro, que, que todos os diferentes programas espaciais têm acesso e usam. Neste primeiro episódio, nós estamos dando um panorama mais aberto destas algumas áreas, que ao longo da nossa série aqui, nós vamos explorar com cuidado, com cautela, com atenção, cada um desses pontos. Então, ele vai contar o que é o Comando Lunar de Operações. A gente posicionada lá trabalhando, mas é mais para passagem. Pessoas vêm e vão de lá o tempo todo para ir mais adiante, mais distante no sistema solar e além, para ir a outras estações, outras bases, para subir as suas espaçonaves designadas. Mostre-nos sua verdadeira história de como saiu de sua casa e parou na espaçonave de pesquisa, veio do nosso sistema solar. Apenas um breve resumo de como foi isso. Então, o David pediu agora, né, para voltar um pouquinho. Peraí, como é que tu foi parar lá? Né? E começou a ver tudo isso. Ele pediu um panorama um pouco rápido sobre isso. E Cora disse: fui teleportado da minha casa na madrugada, através de meios convencionais, até a base aérea de Carswell. Carswell, só um pouquinho. Na verdade, ele não vai contar ainda quando ele foi pego pela primeira vez aos 7 anos. Vai contar como que ele foi parar no Comando Lunar de Operações, talvez pela primeira vez. Ele foi teleportado à casa na madrugada, né? Através de meios convencionais, ou seja, com um carro, até a base aérea de Carswell, né? A estação aérea Carswell. Embaixo da base de Carswell, em uma área secreta da base, há um elevador que o leva bem para baixo. E muitas pessoas sabem sobre o sistema de transporte que corre por baixo dos Estados Unidos. Chamam de transporte subterrâneo? É um sistema de transporte, como um monotrilho, passando por um tubo. É como um maglev e também fica a tubo a vácuo. Fui transportado de lá para outra localidade, para onde fui transportado ao LOC, né, o Comando Lunar de Operações, através do que alguns chamam de tecnologia do tipo Stargate,
ou tecnologia de portal. E nessa série ele vai nos contar sobre as tecnologias Stargate, a tecnologia de portal, tudo como elas funcionam, os dois tipos de portal que existem, os portais orgânicos e os portais projetados. Nós vamos ver. E acabei chegando no CLO, o CLO, ou Comando Lunar de Operações. Então fui colocado em uma nave que parecia uma raia manta. Com forma de arraia? É, uma nave que parecia uma raia e com muitas pessoas. Então fomos transportados da Lua para além, no sistema solar. E David, havia uma espécie de hangar na Loki? Sim, uma série de hangares. Esse era o maior deles. Nossa, a gente vai ver, gente, ao longo dessa série, a quantidade de coisa que tem no Comando Lunar, como que ele se formou, quantas raças tem lá, e vai ver que todas as raças têm lá a sua federação, o seu departamento, né? O seu consulado, né? Lá cada raça tem o seu consulado. Certo, quão grande era essa nave raia em medidas convencionais? Cerca de 600 pessoas podiam voar nela. É muito grande. Uma sala de cinema cheia cabe 200. Então são mais de umas 3 salas de cinema que cabe de pessoas. Ela nos levou ao nosso destino. E quanto tempo ficou lá antes de embarcar na nave? Não foi muito tempo. Foi lá que foi onde eu assinei a papelada, apesar de que eu era muito novo para assinar papéis legalmente. E me foi explicado que era um compromisso de 20 anos. Chamavam de 20 e volta. Então, sim, ele está contando de quando ele começou esse projeto, que ele estava lá com 7 anos e foi levado a abrir um portal no quarto dele. E, ao longo dessa série, ele vai explicar com mais detalhes, inclusive a raça e o ser que foi lá. E ele foi levado para assinar, para fazer o programa chamado 20 e volta. Vocês vão entender o que significa. Ele passou 20 anos no espaço trabalhando e voltou ao exato mesmo momento onde ele tinha 7 anos. Ele foi com 7 anos, passou 20 anos e voltou com 7 anos. Fez regressão de idade, tudo sim. E voltou ainda com... Ele viveu 20 anos em nada. E viu o futuro e voltou. E depois, logo que ele foi pego fisicamente pelos militares para seguir com todo aquele conhecimento que ele pegou lá, para seguir nos programas secretos espaciais. Muito difícil de entender? Não. Vamos com calma ao longo das temporadas desta série. A gente vai entender tudo. Tudo mesmo. Parecia a locação de Star Trek, diz ele. A nova geração. Quando estava lá, como era? Eram corredores estreitos e portas comuns. O entrevistador pensou que parecia Star Trek, né? E perguntou como é que era lá dentro, né? Quando estava lá, como é que eram aquelas instalações. E o Corey disse que não, eram corredores estreitos e portas comuns. Mas não era nada. Não eram portas Star Trek que, sabe, fechavam. Não era muito avançado nesse sentido. Então, se filmasse o interior dele, convenceria alguém de que era um prédio daqui? Ah, sim, com certeza. Certo. Como era o hangar? Tinha aparência especial? E Corey disse que o hangar parecia muito uma instalação naval. Uma mistura de submarino naval e hangar de aeronave. Até porque, a gente vai ver mais ao longo dessa série, que tudo isso foi iniciado pela Navy, pela Marinha Americana. Então, faz todo sentido ter aparência de navio em todas as instalações. Assim que você entrou na raia, por quanto tempo voou? Corey disse que 30 a 40 minutos, talvez. E o que aconteceu depois? Corey disse que depois disso, que eu consegui ver a nave de pesquisa para onde me mandaram pela primeira vez. E o tempo total de serviço foi 20 anos? Corey disse sim. A razão, perguntou o David, para só o deixarem na nave de pesquisa por 6 anos? Corey disse: queriam habilidades de empático intuitivo em outros programas, então eu passei por diversos programas pelo resto dos 20 anos. Pode dar um exemplo de um dos programas? Corey disse: um exemplo seria o programa de interceptação e interrogatório de intrusos. O que define um intruso? Corey disse: alguém que chega no sistema solar ou na atmosfera terrestre sem ser convidado ou sem permissão. E você conseguiria prender esse pessoal e fazer perguntas a ele? Corey disse que havia uma equipe desse programa que fazia isso. Eu ficava junto no interrogatório como um empata intuitivo. O entrevistador, como disse, tentava detectar mentiras? Corey disse sim, de certa forma. Às vezes a comunicação com outros seres é chamada de interface. Às vezes precisavam de mim para a interface. E às vezes eu estava lá apenas para analisá-los,
analisar suas emoções e para ver se estavam sendo sinceros, como um detector de mentiras humano. Entrevistador, a consciência funciona do mesmo modo que análise alienígena e funcional igual para humanos? Pois, com certeza. Né? Porque, no fim, todos são humanos, né? Em diferentes raças. Essa é a questão. E o entrevistador então deixou o programa após 20 anos de serviço? Corey Goode disse, além de alguns trabalhos de continuação que me pediram, eu terminei meu mandato. O entrevistador, em seu website, disse que há 5 facções dentro do programa espacial secreto. Pode rapidamente delinear quais elas são e um pouco sobre como é cada uma e o que as diferencia? Corey Goode disse, tem o Guardião Solar, né? O Solar Warden, primeira e mais velha. O Solar Warden, eles começaram nos anos 70 e 80, na Iniciativa de Defesa Estratégica. Era o significado, né? Antes e após Reagan. Então temos o ICC, né? Que é o Grupo Corporativo Interplanetário. Interplanetary Corporate Conglomerate. São corporações em todo o mundo que têm representantes em uma junta supercorporativa que controla a infraestrutura do programa espacial secreto que eles têm no espaço, que é gigantesco. Tem também a Frota Obscura, Dark Fleet, né, que é uma frota muito secreta que trabalha principalmente fora do Sistema Solar. Sim, nós vamos ir para muito além do Sistema Solar nessa série. Tem também os Black Ops, né, que é operações especiais, Forças Armadas, programas militares espaciais secretos, e colocamos em grupo. É lógico que os primeiros a chegarem lá foi esse pessoal, né? Da Marinha, os grupos militares, e fizeram também uma militarização dessas equipes deles no sistema solar. A gente vai ver como que isso se relaciona também com as raças mais avançadas no universo, dentro do propósito. Esse é um canal de propósito do bem e da consciência crística e cósmica universal. A gente vai ver como que todo o amor maior se encaixa, até mesmo dentro desta militarização ou pessoas ainda não evolucionadas que habitam essas infraestruturas. Liga Global de Nações da Galáxia, né? Global Galactic League of Nations, né? Que é um tipo de recompensa que era oferecida a outras nações para que mantivessem esse véu de segredo sobre o que acontecia no espaço, dando um programa espacial e dando a eles uma narrativa de certas ameaças ou possíveis invasões. Vamos nos unir e trabalhar juntos. Então vejam que também tem mais pessoas manipuladas, não só aqui na Terra, na superfície, mas fora dela. E em uma das instalações que visitei, algumas vezes parecia muito com o programa de TV Stargate, Atlantis, onde havia um ambiente realmente relaxado. Pessoas passando em macacões com insígnias de diferentes países do mundo e ficavam quase totalmente fora do sistema solar. Você usa o termo a aliança, e acho que pode haver confusão. O Argude disse então a aliança da Terra. Eles têm objetivos completamente diferentes. O objetivo básico deles é criar um novo sistema financeiro e acabar com o atual, né? E algumas outras coisas em suas pautas. E esses desertores dos outros programas espaciais deixaram seus programas e, com suas naves, inteligências e informações, uniram-se à Aliança do Programa Espacial Secreto. A gente também vai conhecer nessa série a Aliança do Programa Espacial Secreto. O entrevistador, qual série de eventos, né? Porque ele disse que considerou alguns eventos que isso aconteceu, né? Qual série de eventos o levou a se tornar o denunciante, né? Porque ele veio denunciar isso e o levou ao que estamos vendo agora, né? A essa entrevista. Como passou para a revelação, né? Ou como passo para a revelação, e o Corey Goode disse: fui contratado por um grupo de alienígenas de alta densidade, que agora são conhecidos como aviários azuis, Blue Avians. Aviários no sentido de ave? Corey disse: sim. Como é a aparência desse pessoal? Né? Quando diz isso, quer dizer que são mesmo, e com asas e tudo mais. Sem asas, disse o Corey. Né? Então no vídeo mostrou imagens, que aparece aqui também, né? Ele parece literalmente um pássaro humano. Essa é a raça mais curiosa desse universo que a gente vai entender ao longo dessa série perfeitamente
né, como ela é, como ela funciona, o que que ela faz, né? Eu já posso adiantar que é uma espécie de diplomata das dimensões superiores aqui para a Terra, para apaziguar e amenizar e equilibrar a relação entre todas as outras raças deste universo, né? Ele faz cumprir os desígnios maiores nas raças inferiores, que ainda não desenvolveram moral e ética e outras dimensões de seres para poder habitar o universo avançado. Então elas trabalham há milhares de anos no desenvolvimento das raças das nossas dimensões próximas, terceira e quarta, né? A gente vai entender muito melhor o trabalho dos Blue Aliens ao longo desta série. Corey Good, sim, mas tem um longo bico, né? Muita gente tenta mostrar na internet. É um bico muito suave e flexível. E eles, quando falam, fazem linguagem de sinais ou movimento com uma mão. Então eles mexem suas bocas e se comunicam telepaticamente. Quem são os aviários azuis? De onde vêm? Quais os objetivos? Eles me disseram que eles e os outros seres com quem trabalham vêm da sexta até a nona densidade. Densidade é dimensão, né? O que é uma densidade? E agora vamos falar dimensão, né? Quando ele fala que densidade, na verdade, ele fala dimensão. Foi errado na transcrição, né? Mas não deixa de ser densidade, né? Porque é outra dimensão, é outra densidade de frequência de matéria e energia. E Corey disse que tudo à nossa volta é feito de matéria, energia. Pensamento é todo feito de vibrações. E isso vem de uma vibração ou frequência diferente. Como outro plano, Corey, isso. É outro lugar na galáxia, universo ou é a nossa volta? Corey disse, não é em um planeta muito, muito distante e perto do centro da galáxia ou algo assim. Está à nossa volta, muito perto e longe ao mesmo tempo. Ele descreveu muito bem o que é as dimensões da sexta à nona. Qual o objetivo deles? Por que que eles vieram? Estão aqui há muito tempo. Eles têm observado, mas estão aqui para. Nós nos movemos em uma parte da galáxia, que é uma parte com muita energia, que mudará a densidade do nosso sistema solar e a nossa constelação local. Ele está falando da transição planetária. Vocês vão ver como a transição planetária é explicada num nível energético aqui nessa série. Isso eles contaram? É algo que você teve prova durante o programa? E o Corey disse: tivemos provas concretas disso durante o programa espacial. Isso vem sendo estudado há algum tempo, mas também é algo que eles disseram. A gente vai ver todas essas pesquisas e experimentos que eles fizeram aqui ao longo dessa série. Então, se estiver gostando, deixa o teu like, compartilha e se inscreve aqui no canal. E o entrevistador pergunta: e se formos para uma densidade diferente, para uma dimensão diferente? O que os aviários azuis disseram? O que ocorrerá com os humanos? Corey disse que nós iremos e passaremos por uma experiência de transformação que irá nos modificar basicamente em um nível de consciência. E o entrevistador: e como seria? Seríamos mais médiums telepáticos? E o Corey disse: sim, quer dizer, há muitas teorias. Não me disseram que poderíamos fazer isso ou aquilo. Ouvi muitas teorias diferentes. Não sei se ocorrerá ao mesmo tempo ou se há pessoas com espíritos evoluídos que começarão a mostrar sinais antes. Não sei responder tudo, não sou o guru. Não tenho mesmo todas as respostas. E o entrevistador: esses aviários azuis querem nosso bem ou têm segredos? Será que são confiáveis? E Corey disse que eles definitivamente têm uma polaridade positiva. Do que eu entendo de seres da sexta densidade e além, não são orientados por objetivos como tentamos projetar neles. Como nós, da terceira, quarta densidade. Fazemos sempre algo por objetivo, por dinheiro. Para manipular as pessoas a fazer ou pensarem como pensamos. Não projetamos isso em um ser de maior densidade, né, de maiores dimensões, para dizer que ele agirá ou pensará da mesma forma. Eles estão aqui com essas esferas gigantes para nos ajudar e acalmar as enormes ondas de tsunami de energia que entram no nosso sistema solar. Vai entender tudo. E acalmam essa energia para que não recebamos muita coisa de uma vez só e tenhamos tempo para nos preparar. Entrevistador: se não o fizessem, como que seria? Agora disse que muita gente enlouqueceria e que haveria muito caos. Quando fala das esferas, como elas seriam? Pessoas não veem esferas no telescópio.
E o Corey, não, não. Elas também têm outra dimensão. E muita gente está pensando que são espaçonaves gigantes. E tenho quase certeza, depois das minhas muitas viagens nessas esferas, que essas são esferas em um nível gigante, macro. Esses pequenos seres de órbita são também as esferas gigantes. Hã? Que seres são esses? São um dos 5 seres. Aquelas esferas são seres, né? São um dos 5 seres da aliança das esferas, que são dos que têm maior elevação, né? Maior dimensão dos 5. Você realmente teve encontros pessoais com os aviários azuis? E Cora disse sim. Meu nome foi dito como uma escolha, um representante para estar na comunicação entre este grupo e o Conselho da Aliança do Programa Espacial Secreto, e também para começar a falar em nome deles com o Conselho da Superfederação, onde me sentei como um apoiador empático e intuitivo, enquanto um adolescente. Tentei convencê-los a me tirar da posição de representante. Não falo bem, tenho voz fraca. Eu dava muitas desculpas para justificar eu não ser representante. Dava essas desculpas para depois ter sido levado a uma dessas esferas gigantes que estão no espaço. E conheci esse aviário azul chamado Halterier. É quase que um passarinho falando Halterier, Halterier, Halterier. Seria mais ou menos assim na pronúncia verdadeira. É como se um pássaro literalmente falasse, né? E perceba que Hal começa com Ha. Só um adendo por enquanto aqui. E quando eu tentava convencê-lo a não me tornar um representante, ele chegou muito perto de mim, colocou a mão no meu ombro e se comunicou comigo telepaticamente. Que preciso me livrar do negativismo e parar de pensar negativo. E sua mão era muito macia na minha pele. Foi a única vez que me tocaram. Então ele disse o que era importante. Então ele disse que o que era importante era a mensagem. Qual a mensagem deles? A mensagem deles é para a humanidade. É que é a base de muitas religiões. É que precisamos nos tornar mais amorosos. Precisamos começar a nos perdoar e a perdoar os outros, deste modo, parando a roda do karma. Precisamos nos focar em servir mais aos outros no dia a dia. Temos de nos focar em aumentar a vibração e nossa consciência. E o entrevistador, eu até vou deixar aqui a recomendação de um vídeo onde com a mensagem completa dos aviários azuis, caso tu queira ver. E o entrevistador, você vê muita gente que comenta agressivamente nos artigos sobre a elite, querer nos guiar para um mundo de uma só religião, né? Como poderíamos saber que não é a operação psicológica para que marchemos em fila com um novo controlador? Perguntou o David. E o Corey disse: disseram isso e eu ponho na minha página, né? Não precisa mudar sua fé ou religião, você pode usar elas, né? As crenças são a base das maiores religiões, sabe? Isso não é realmente nada novo. Isso o tempo é curto, sabe? Precisa ser feito. Temos que começar a focar. Se você é cristão, muçulmano, se você é budista, você pode continuar sendo, pode ter a tua fé. Não é verdade? E o entrevistador, então não tentam posar como os novo Deus? Ele insiste, parece que está falando só de humanos, né? Tridimensionais, que insistem nos seus objetivos, né? Não está entendendo a transcendência de uma mente sexta-dimensional. E o Corey, então, ele perguntou, né? Se tentam se posar como novos deuses. E o Corey disse que de jeito nenhum, né? E uma das coisas que eles forçaram na minha cabeça é que eu preciso garantir que isso não vire um culto ou uma religião. E eu não sei a história disso, mas eles já tentaram outras 3 vezes. E em cada uma delas distorceram a mensagem deles. E humanos usaram isso para controlar e viraram cultos e religiões. O entrevistador, então, obviamente, nós apenas começamos. São informações fascinantes. Quero dizer, no nível pessoal, que isso valida tanta coisa que estudo há tantos anos e fiz o possível para tentar embasar cientificamente. Há muito mais para falar. É só o começo. Faço dele as minhas palavras aqui na série. Que bom que quis falar, vir a público
disse para o Corey. Eu admiro a sua coragem e bravura. Sei que tem filhos, abriu mão de um bom salário. É notável mesmo que tenha vindo a público. Eu agradeço muito, muito obrigado e vamos para o nosso próximo episódio. O Corey disse que ele pôde fazer essa revelação porque faz parte do plano de revelação parcial, onde se permite que essas informações comecem a circular na sociedade, mesmo que de forma que as pessoas não acreditem. Por exemplo, quem é que vai acreditar nisso? Quem acreditar, acreditou. Quem acreditar já está no nível de consciência para entender essa realidade, né? Então já faz parte dos programas de revelação esta série e da expansão de consciência de todos nós para a vida infinita que existe no Sistema Solar, como nós vamos conhecer nessa série. Está começando, este é o primeiro capítulo, te convido para vir aqui todo domingo, acompanharmos um capítulo juntos, para expandir muito a nossa mente, a nossa consciência. Deixe seu comentário, por favor, suas perguntas para virar um Pava Responde, para a gente já ir esmiuçando e não precisar esperar as 27 temporadas para ter novas informações, novos conhecimentos. Espero que tu tenha gostado. Um maravilhoso final de semana. Deixe o like e aperte esse botãozão para se inscrever, caso não seja inscrito. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!